Olá pessoal, vamos abrir nosso canal, né, com um vídeo aqui que vai tratar sobre política. Mas afinal, o que é a política, né? Então a gente vai tratar sobre um elemento que é muito importante para a gente entender um pouquinho, que é o poder executivo, né? A gente sabe que a estrutura do Estado ele foi dividida lá no século XVIII pelo francês Montesquieu, muito bem elaborada entre poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, né? E nesse vídeo a gente vai tratar sobre um elemento do poder executivo, né? Que é o caráter da esfera do município. Então, quais são as funções, né? O que um prefeito deve fazer? Então, vamos tratar aqui basicamente sobre isso. Então, nessa esfera do município, né? Como temos inúmeros municípios nesse país, né? Temos mais de 7.000 municípios, é importante você observar o que o seu prefeito ou sua prefeita estão fazendo, né, de certo e de errado, para a gente entender. Mas qual que é o papel, né? Qual que é a função de um prefeito numa cidade? Então, ele tem algumas atribuições, que seria o quê? Atender a saúde do município, então ter um cuidado, né, de prevenção dos municípios, do pessoal que mora, né, nessa cidade. Então, uma prevenção da violência. Então, sim, ele tem que ter uma guarda, que em muitas cidades chama-se guarda municipal. Então, ele deve proteger, né, os bens da cidade e também os serviços dessa cidade. Então, quando a gente olha lá, né, essa guarda municipal realmente é para dar uma segurança para as pessoas que moram na cidade, né? Então a gente vai ter que observar isso. Também é de responsabilidade do prefeito cuidar da iluminação pública. Então, assim, se você já passou, já sentiu alguma insegurança, né, andando em alguma rua, alguma avenida na sua cidade por não ter iluminação pública, né, saiba que isso é responsabilidade do seu prefeito ou da sua prefeita. Então, assim, cobre, né, o seu governante da sua cidade para que tenha iluminação. Então, assim, é responsabilidade dele, sim, colocar iluminação nas vias públicas, né? Então, temos que ter esse espaço aí. E também é de responsabilidade dele fazer criações, né, elaborar espaços de lazer e de cultura para as pessoas que moram nessa cidade. Então, assim, ter esse cuidado de trazer um elemento de lazer mesmo para as pessoas é de responsabilidade do prefeito. Então, quando a gente observa, né, vê o que eles estão fazendo, quais são as propostas, principalmente antes do voto, né, porque todo candidato vai elaborar as suas propostas do que ele pretende fazer durante o seu mandato. Então é interessante analisar mesmo se está de acordo com o papel do que deve se fazer um prefeito. Então, quando a gente observa lá, somente antes das eleições e durante as eleições, os políticos postando vídeo na internet, dizendo que construíram obras, fizeram aquelas coisas, o que não faz é que é o mínimo que eles têm que fazer, né, que é a obrigação. Então, assim, né, não é nem preciso que ele divulgue, isso aí é obrigação dele fazer. Mas tem muitas coisas que eles não fazem, né, ou deixam de fazer, então isso é necessário que a gente tenha, que a gente cobre, né, no seu gabinete, indo até as subprefeituras para falar, olha, eu passo por uma rua todo dia e ela não tem iluminação, então é necessário que a gente tenha essa cobrança para que melhore a cidade, né, já que o objetivo dos prefeitos e das prefeitas não é piorar, né, a cidade onde eles estão governando. Então o objetivo é que melhore sempre, né, o espaço onde a gente vive. Então é necessário que a gente tenha esse cuidado de exigir, né, esses direitos. É lógico que a gente vai pensar, né, ele tem que cuidar do equilíbrio fiscal, então quais são os elementos do dinheiro que entra na prefeitura e o dinheiro que sai, então tem que pagar os funcionários públicos da prefeitura,
E tem que ter e manter um equilíbrio aí nas finanças, né? Então o prefeito tem essas exigências, né? Então iluminação, buraco das ruas, prevenção à saúde, então prevenção da violência. Então essas são as responsabilidades, né? Que a gente tem que olhar, tipo, e perceber se sua rua está emburacada, se tem muito, se não tem iluminação, se o postinho de saúde não tem remédio. Então, assim, você tem que reclamar e perceber que ele não está fazendo um bom papel. Então, assim, é necessário a gente analisar e exigir melhorias, né? Então, esse é o objetivo aqui de a gente apresentar. Haverá outros vídeos tratando também desse poder executivo, né? Quais são os papéis de um governador e também de um presidente, quais são as exigências, né? O que eles têm que fazer, que a gente vai tratar nesse poder, nesses vídeos aí que serão elaborados, né? Então, hoje a gente tratou sobre o papel do prefeito. Então, basicamente que vai afetar a sua vida diretamente, se você vive e trabalha na mesma cidade. Então, você tem o dever, né, de ter uma cidade melhor, mais iluminada, mais segura, com um asfalto e calçadas boas, com praças bem cuidadas. Então, isso é responsabilidade do prefeito. Então, se você gostou desse vídeo, curte aqui, compartilhe e participe aqui do canal e colabore para que a gente continue a elaborar novos vídeos para a gente entender e discutir um pouco sobre quais são os papéis, né, político, que vão afetar diretamente a nossa vida. É isso aí. Até a próxima, pessoal.